Fala você, amigo internauta que acompanha o Noticidade, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast, o podcast aqui do site Noticidade. Que prazer, que alegria estar com você em mais um episódio este de número 89. E hoje temos um assunto muito importante, muito relevante, que é sobre saúde. E hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Jamal. Começo por você, Jamal, seja muito bem-vindo, Jamal Mohamed. Boa noite, muito obrigado. Quero te cumprimentar toda a sua equipe, cumprimentar a nossa querida cidade de Ceilândia, a nossa querida cidade de Maracaju e também todos os nossos ouvintes que estão acompanhando, que moram em outras cidades também. Eu quero deixar um forte abraço a cada um de vocês e dizer que nós estamos aqui hoje exatamente para falar um pouco sobre a saúde, sobre a urologia, sobre a nutrologia, que são temas muito importantes para a nossa população, porque muitas pessoas que estão nos assistindo agora, às vezes eles acham que a urologia é uma especialidade só para os homens, mas não é, é para as mulheres também, porque as mulheres ela têm problema de pedra nos rins, que tem problema de infecção urinária, cistite crônica, que é tratada com urologia. Então é um grande prazer a gente estar aqui exatamente para explicar e tirar todas as dúvidas que tiver durante esse programa. Doutor Jamal também é vereador, né, doutor, na capital, e não deve ser fácil, né, a gente depois vai falar sobre isso um pouquinho, mas exercer cargo político, público, né, e ainda mais sendo médico, a gente sabe que o médico ele tem um contato direto com a comunidade e com os problemas que afligem a população, né, doutor? O senhor foi reeleito, né, vereador na capital pelo MDB, né? Exatamente. Na realidade, eu já estou indo para o 6º mandato como vereador, mas não foi consecutivo, não. Eu tive os primeiros 2 mandatos, depois fiquei 4 anos fora por causa da legenda, né? E graças a Deus a gente tem feito sempre um bom trabalho, tanto na política, principalmente na política da saúde pública, né? Que é a minha bandeira principal, onde nós realizamos muitos projetos. E se for falar aqui, lógico, nós vamos demorar muito, mas o que ficou muito marcado, que você que está nos assistindo, com certeza você já foi na unidade de saúde do homem, que foi meu projeto como vereador, onde nós criamos essa unidade de saúde, e na época era o Nelsinho Trade, que era o prefeito. Nós inauguramos aquela unidade, onde hoje são atendidos mais de 2.000 pessoas, sendo metade do interior, onde faz as consultas urológicas, faz os pequenos procedimentos como vasectomia, como fimose, nessa unidade. Então, toda vez que você for na unidade de saúde do homem, lá no Coronel Antonino, lembra quem fez o projeto e participou da criação daquela unidade é o Dr. Jamal. E além do mais, também nós temos o programa voltado para a vida saudável, do emagrecimento e as cirurgias bariátricas, inclusive lá no SEM, onde nós criamos esse projeto, e muitas mulheres, principalmente, e homens também, que fizeram aquela cirurgia bariátrica, começaram ali no SEM, que é o Centro de Especialidade Médica. E exatamente foi um projeto da minha autoria como vereador. Então, o vereador realmente é muito importante, que te dá uma força política para você conseguir negociar com o prefeito, com as autoridades, tanto no município como no estado, para conseguir adquirir as emendas e também crescer e ajudar a população. Então você vê, falando por exemplo da unidade de saúde do homem, quantos homens, né, que foram atendidos, quantas prevenções de câncer de próstata foram feitas ali naquela unidade, graças ao trabalho político. Porque muitas vezes muita gente começa a criticar a política, mas a política faz parte do nosso dia a dia. E tudo hoje que você precisa está ligado à política.
A educação está ligada na política, a infraestrutura, a saúde propriamente dito tá. Por isso que nós temos que, na época de uma campanha política, saber escolher os bons candidatos. Verdade. Saber para a gente não errar o voto. Às vezes tem pessoas que têm costume de comprar voto, até eu falo, quem se vem oferecer, você pega. Mas na hora de votar, você tem que votar naquele seu candidato que você acredita nele, que você sabe que ele vai fazer um bom trabalho e vai devolver isso para a população. E graças a Deus, graças a isso, que eu já estou indo para o 6º mandato como vereador em Campo Grande. Muito bem, muita credibilidade, né, doutor Marcos? Recebendo aqui também Marcos Paulo, médico clínico geral, né, responsável lá pela ultrassonografia lá na Rezos, e também tem várias especialidades. E hoje aqui batendo um papo com a gente, tenho certeza que vai somar muito aqui para esse episódio. Seja bem-vindo, doutor Marcos. Obrigado, Douglas. Boa noite a você, boa noite à região aqui de Cidrolândia, o pessoal de Maracaju, das cidades aqui em volta que estão assistindo a gente. É sempre importante a gente estar trazendo essa pauta da saúde e cada vez mais hoje a internet está ajudando nisso, a divulgar essa conscientização, que a gente trabalha muito com a parte da prevenção. Eu trabalho já há algum tempo com o Dr. Jamal e ele sempre bateu nessa tecla da prevenção. Então é muito importante programas igual os seus para poder trazer para o pessoal tirar dúvida e trazer esses conhecimentos. Maravilha. Bom, pessoal, esse episódio tem o oferecimento da Rezos Medicina Diagnóstica, localizado na rua Sergipe 161, no centro de Cidrolândia. Realiza exames de raio-x e entrega o laudo com prazo de até 24 horas ou em até 2 horas em caso de laudo de urgência. A Rezos também ampliou os agendamentos para atendimento de ultrassonografia, exame de imagem de extrema importância na medicina, ultrassom 3D, 4D, morfológico, obstétrico, Doppler geral e específico, mapeamento de varizes, transfondatela, articulações e demais tipos de ultrassons. A Rezos também trabalha com clínica geral, urologia, medicina do trabalho, eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria, audiometria e atendimento com fonoaudiólogo. O responsável técnico é o meu amigo Dr. Luiz Felipe Finkler Fiuza. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 99997-6691 ou pelo telefone 3272-6691, lá na rua Sergipe, no centro de Cidrolândia, ali, aos fundos ali da cooperativa Sicredi, pertinho da Praça Central. Meu abraço lá para toda a equipe da Rezos Medicina Diagnóstica, que tem feito um trabalho excelente e que agendou aqui esse podcast com a gente, com esses especialistas aqui renomados, que é o Dr. Jamal e o Marcos Paulo. Dr. Jamal, começo pelo senhor. A urologia não é só para homem, né, doutor? A urologia atende também mulheres, né? Muita gente não sabe, isso é importante a gente começar, mas eu queria saber por que o senhor escolheu essa especialidade. Olha, eu escolhi essa especialidade porque quando eu estava no 2º, 3º ano de medicina como estudante, porque eu me formei em Campo Grande, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, eu gostava de fazer atendimento e tratar as doenças sexualmente transmissíveis. E naquela época, eu achava que a urologia era a única especialidade que tratava as DST. Mas depois eu fiquei sabendo, quer dizer, depois o decorrer do curso, que tem outras especialidades que também tratam. Então, desde aquele momento, eu me coloquei pensando nisso. E outro ponto, que quando eu tinha 12 anos de idade, eu fiquei internado em função de uma trauma renal, e que me tratou foi o urologista. Então, acho que essas duas vivências fizeram com que eu seguisse a especialidade de urologia. Então, eu acho que isso aí que me levou e me estimulou a me especializar na urologia. E a urologia é uma especialidade médica, clínica e cirúrgica, porque você acaba aprendendo na residência médica exatamente
o tratamento clínico, daqueles casos clínicos e da cirurgia que precisa. E a urologia, ela é uma especialidade médica que trata os rins, a bexiga dos dois sexos, tanto homem como mulher. Por isso que eu falo, mulher, você que está nos assistindo, quando você tem uma pedra nos rins, quando você tem uma infecção renal, quando você tem aquela cistite crônica, infecção urinária, é o urologista que trata. Porque as mulheres, às vezes, elas acham que é o ginecologista. Sim, o ginecologista trata, mas o especialista nessa área é o urologista. E da parte da bexiga para baixo, ou seja, a parte íntima ou a parte sexual masculina, quem trata é o urologista. Desde a próstata, desde a impotência sexual masculina, que inclusive hoje é uma coisa muito importante, eu vejo no meu consultório, no ambulatório, de cada 10 homens, quase 7, ou seja, 70% dos homens, eles têm problema de disfunção erétil, de impotência sexual. Número alto, né? Muito alto. A ejaculação precoce também, tanto jovem como pessoas da minha idade, de 40 anos ou para cima, também sofrem esse problema. O que causa, geralmente, doutor, principalmente a impotência, que é uma preocupação maior do homem, né? Essa questão da impotência. O que são vários fatores? Tem que fazer exame? Como é que é? A impotência sexual ela tem várias causas. Ela tem problema de uso de alguns determinados medicamentos que pode afetar. Problema circulatório, às vezes se encontra aquela artéria peniana, que é a principal do preenchimento do sangue. Durante a ereção ela pode ter alguma obstrução. Problema endócrino, que é o hormônio testosterona, que ela pode estar em nível baixo, que é o andropausa que nós chamamos. Problema psicológico também pode estar presente. Problema na próstata, prostatite, essas infecções. As DST também, as doenças sexualmente transmissíveis, podem também dar uma complicação da impotência sexual. E por isso que a gente fala, você homem que está me assistindo nesse momento, ou vai assistir a gravação mais para frente, se você tem problema na ereção, procure um médico, procure um urologista, porque o homem, na verdade, ele tem vergonha de procurar um médico. E a impotência sexual, a disfunção erétil, a ejaculação precoce, é uma doença, igual às outras doenças, como gastrite, como amidalite, como qualquer tipo de doença que tem tratamento e tem os exames para fazer o diagnóstico. E às vezes o cara só procura quando ele está com muita dor, né? Quando é algo assim que ele já não aguenta mais, né? Principalmente o homem, né? E só para lembrar que a ejaculação precoce, inclusive, é a primeira causa de separação e divórcio entre o casal. Porque o homem, durante um ato sexual, ele ejacula rápido, não dá tempo para sua parceira atingir o seu prazer. E aí o que acontece? Vai acontecendo, e a mulher começa a desconfiar que esse homem não gosta mais dela ou tem outra parceira por fora do casamento e acaba levando em separação. E sendo que é uma doença que tem tratamento e tem solução. Então, por isso, a mulher, principalmente, quando ela vê seu marido que está passando por esse problema, deve forçá-lo a marcar a consulta com o urologista para ser tratado. E a urologia também, além disso, ela mexe também com a infertilidade masculina. Quando o casal está casado e tem mais de um ano, a mulher não consegue engravidar, a primeira pessoa que deve procurar um médico é o homem, que é o urologista. Por quê? Porque o exame é fácil. Você pede o espermograma, por aquele exame pede ultrassom da bolsa escrotal para ver se tem a produção de espermatozoide. E aí, Douglas, o que acontece? Você consegue descobrir
que aquele homem está com baixo número de espermatozoide, baixo número de qualidade do espermatozoide e que está causando a infertilidade. Então você trata o homem e mais de 50% dos casais inférteis, só tratando o homem, a mulher acaba se engravidando normalmente, tá? Porque na nossa cultura a gente acha que o problema está na mulher. E aí manda a mulher procurar o ginecologista e os exames ginecológicos para fazer o diagnóstico são mais complexos. E o homem é mais fácil, mais simples. Porque depois que a mulher passa por todo aquele processo, aí o ginecologista fala para ela: senhora, a senhora está bem, tem que mandar seu marido procurar um médico. E na realidade quem tem que começar é o homem. É o homem. É o homem. Maravilha. Doutor Marcos, fala pra gente o porquê, né, da clínica geral, da ultrassonografia, dentre outras especialidades que o senhor tem se aprofundado. Primeiramente, o porquê da medicina, né? E a gente percebe que vocês estão com uma agenda bastante corrida, como a gente estava conversando, né? Muitos atendimentos. Isso acaba também impactando a vida de vocês, né? Porque o excesso de trabalho eu acho que não faz bem para ninguém, né? Só soma na questão de experiência, né? Que vocês, quanto mais atendimentos vocês têm, vão ganhando mais experiência, cada um na sua área, né? E nas suas especializações. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do porquê e também eu queria que o senhor respondesse, né? Quem são os pacientes que mais procuram, né, o senhor, e quais são os motivos e por que desses motivos? Queria que você falasse sobre isso. Bom, Douglas, primeiro eu fui para medicina, é uma coisa de criança, eu fui praticamente criado dentro de um hospital, é um hospital lá em Campo Grande, meu pai hoje é presidente desse hospital, e ele não é médico, mas era da parte administrativa e eu vivia ali desde pequeno. Então, muito de criança, assim, vendo, uma vez eu vi uma pessoa tendo uma convulsão e todo mundo desesperou e o médico veio bem tranquilo e atendeu. Então, assim como o Dr. Jamal teve uma experiência também na adolescência dele, eu tive na minha infância e eu acho que isso somou muito para eu querer ser médico. E eu fui para essa área de exames de imagem porque, assim, mais por uma qualidade de vida mesmo. Porque hoje em dia os exames de imagem são cada vez mais pedidos. Antigamente o pessoal não tinha acesso, os aparelhos de ultrassons eram muito ruins. Até o doutor brinca com os pacientes dele, falou: a gente não vai fazer o exame de toque não, hoje vai ser na ultrassom e tal. Porque antigamente a resolução dos aparelhos era, tipo assim, péssima, não tinha, eram muito ruins. Hoje não, hoje a gente consegue ver uma lesão, um câncer a partir de 1 milímetro, sabe? Então, assim, cada dia mais está aprofundando, está aumentando essa tecnologia, então é uma coisa boa. E também pela carência. Na nossa cidade, em Campo Grande, eu e o doutor somos de Campo Grande, lá a gente tem várias clínicas de ultrassom, mas no interior, aqui nem é tão longe, aqui é 60 quilômetros de Campo Grande. E a gente já nota que tem uma deficiência. Maracaju também não é tão longe, tem uma deficiência, assim como Nioaque, Bodoquena, eu atendo outros municípios. Então você percebe que tem uma carência, tem uma deficiência. E cada vez mais os médicos hoje se baseiam em exames para fechar um diagnóstico. Antigamente era muito por um tratamento empírico. Eu tenho 90% de certeza que você tem tal coisa, então vamos tratar com isso. Não deu certo, então vamos para outra coisa. Hoje não, hoje você já tem os exames, a Rezos como laboratório, você tem uma gama hoje de exame de sangue gigantesco. Você pede hoje exame para ver doença do mundo inteiro, entendeu? Então você consegue ter esse acesso. E a parte de ultrassonografia também é bem interessante por conta disso. Faz 10 anos já que eu sou formado, que eu trabalho com essa parte de ultrassom, e assim, cada dia que passa eu vejo uma coisa que eu falo: rapaz, vou morrer e não vou ver tudo não. Assim como eu creio que o doutor também vê cada coisa assim, dia a dia, que você fala: nunca pensei que eu ia ver isso, né, doutor? Então, assim, isso estimula a gente a estudar, a buscar, cada vez mais estar se aprofundando, mas também é muito mais cômodo, porque é muito melhor hoje eu ir para uma clínica e fazer os exames do que eu fazer um plantão, do que eu já trabalhei em UTI. Então, assim, é um ambiente que é muito estressante. Você chega, tipo, você não tem tempo para ir no banheiro, para tomar água, para às vezes jantar, almoçar, nem nada. Às vezes você pega para almoçar numa emergência e a campainha toca
Então, assim, muitos colegas passam por isso, é muito estressante. Teve um caso agora, acho que há 1 a 2 anos atrás, que uma colega, saindo aqui do plantão, sofreu um acidente na estrada, perdeu a vida. Faleceu, né? Então, assim, isso acontece porque a sobrecarga, os médicos não sabem ficar em um lugar só. Então, o cara trabalha hoje aqui, amanhã ali, depois outro dia assim. A ultrassom, hoje em dia, graças a Deus, eu atendo vários municípios, também é bem corrido, mas graças a Deus é muito mais tranquilo. Eu consigo fazer 40, 50, 60 exames e você não se estressa, é uma coisa mais relaxante, assim, até para a mente mesmo. Você está ali, está buscando cada dia se aprofundar mais, mas não é tão estressante como um plantão ou nada. Então, assim, hoje a gente faz bastante atendimento, tanto particular quanto pelo SUS mesmo, e você nota nos dois lugares, assim, não tem aquele estresse, sabe? Porque a pessoa está ali buscando mesmo o que ela tem, ela já quer chegar naquela resposta para poder voltar no médico e dar logo o tratamento. Então é diferente de uma emergência, de uma urgência, que o pessoal já está mais com o ânimo estressado, sabe? Às vezes a gente faz ultrassom, o pessoal está com cólica renal, pedra na vesícula, cólica biliar, mas eles estão tranquilos, porque ele já passou no atendimento, já foi medicado, agora ele vai buscar fazer o exame para daí voltar lá. Então, assim, no ponto da comodidade, é isso que eu falo, é menos estressante do que um plantão, mas não é menos desafiante, assim, porque você tem que estar sempre atento. Se eu der um laudo errado, eu vou levar o meu colega a ter um erro também. Então, assim, já vi pessoas que foram operar da vesícula, porque no exame tinha dado que tinha pedra, chegou na hora o cirurgião abriu e não tinha pedra. Nossa. Então, assim, é uma responsabilidade grande que você tem, né? Então, você vê um nódulo, um cisto, você fala, não, isso aí não é nada, e depois é um câncer. Então, assim, você tem que também ter uma certa... ter um pouco mais de cuidado. Mas não é tão estressante, né? Quanto você está num pronto-socorro e tem que atender 20, 40, 50, 100 pessoas, assim. Então, assim, é mais tranquilo, né? Estou terminando uma pós de urologia, muito por influência do Dr. Jamal, porque a gente faz atendimento no interior e tudo, e também estou convivendo bastante com ele, então ele me levou para essa área, e estou terminando uma pós de psiquiatria, mas é mais porque eu sou fanático, assim, por essa parte da mente, parte de cérebro, eu gosto muito, sabe? Então, e ainda cuida da gurizada, ainda né? tem 4 filhos. Rapaz, o homem é uma máquina, moço. 4 filhos, graças a Deus. Meu mais velho tem 7 anos, faz 8 agora em agosto. E minha mais novinha tem 3 anos. Olha aí, que benção. Graças a Deus, hoje eu tenho uma qualidade maior de vida. Assim, eu estava te falando, eu viajo bastante, mas todo dia eu estou em casa, durmo em casa. Então tenho um contato maior com eles, isso é bem melhor, assim. O doutor já foi muito de correria, de ficar fazendo plantão e cirurgia e tudo, né? Hoje em dia, graças a Deus, mesmo ele sendo político, ele ainda consegue conciliar a agenda, ele atende todo dia no consultório e tudo, mas hoje já não é mais tanto quanto antigamente, né? Então eu acho que cada vez mais, Douglas, a gente tem que ir caminhando para dando uma acalmada, né? Claro. Porque senão fica só nessa correria e você entra numa espiral assim, não sai mais, né? Fica com certeza. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Vilmar da Silva Pinto está com a gente aqui, o Vilmar lá da Pax Brasil Med, né, Vilmar? Aquele abraço para você, obrigado aí pela audiência. A Rosinei Nantes Pulchério também está por aqui, faz tempo que não vejo a Rosinei. Ela está dizendo, verdade, doutor, está falando aqui com o Jamal, tudo está ligado à política, ética e respeito, disse aqui a Rosinei. Josinei Nascimento também com a gente, pastora Bárbara Damares está por aqui também, lá da Oreb Church, né, pastora? Aquele abraço aí, todo o pessoal da igreja Oreb Church, ali no bairro Vival dos Ipês. Muito obrigado aí, pastora, pela audiência, abraço aí a você, o pastor Hudson, todo mundo que está ligado com a gente aqui no nosso podcast. Doutor Jamal, quantos anos já na urologia? Na urologia já estou quase 35 anos. Ah, pouco tempo, né? 35 anos, quase a minha vida inteira, moço. É muito tempo. Já viu muita coisa também, né, doutor? Já. Eu me formei em 85, fiz a minha residência, então a partir de 88 já comecei a atuar na urologia. E o interessante, inclusive, porque quando a gente fala da urologia, está voltado mais a ser para a próstata. Então, quando você fala urologista, o homem já pensa que é só a próstata, mas na verdade, como eu disse no início, ela começa da
parte renal, bexiga, o órgão genital masculino, a infertilidade masculina e também as doenças sexualmente transmissíveis, que é muito importante isso a gente dizer aqui, porque principalmente os homens, às vezes eles vêm com a queixa, por exemplo, de sentir no seu órgão genital ficar avermelhado ou ver algumas verrugas, tá? Que é HPV. Agora, recentemente, por exemplo, nós tivemos um caso de HPV que ele achou que era normal e virou um couve-flor e acabou sendo diagnosticado com câncer. E aí teve que fazer amputação parcial, porque ele tinha que escolher ou viver, né, para sempre, ou viver mais anos, ou morrer poucos meses. Então ele preferiu perder metade do órgão e viver mais anos, né? Só porque não procurou o médico. Exatamente. Então, na urologia, na verdade, nesses anos todos, os 35 anos, eu tive assim, uma experiência imensa em muitas doenças, em muitos casos. E aquilo que o Dr. Marcos falou, cada dia você aprende uma coisa nova. Apesar da experiência que você tem, mas chega alguma coisa diferente, né? E o mais importante, o Dr. Marcos como clínico, como ultrassonografista, que é uma pessoa muito competente, eu conheço o trabalho dele, e o mais importante é a gente dar atenção para o paciente, tá? Ouvir o paciente, né? Isso é muito importante, tanto na minha especialidade como na especialidade do Dr. Marcos, para ouvir. Por quê? Porque o paciente já sente uma segurança. Sente segurança e fala, não, esse médico realmente está preocupado com a minha saúde. Ele quer achar uma solução. E nós estamos, eu, por exemplo, estou pouco tempo no Restos, por exemplo, que a gente estamos aí atendendo na urologia e poucas pessoas que ainda sabem que eu estou aqui, tá? Quase ninguém sabe. Exatamente. Então, por isso que, através do seu programa, Douglas, quero te agradecer imensamente, inclusive, por essa oportunidade que você está dando para mim, para o Dr. Marcos, para a gente poder divulgar isso aí para a população. Porque muita gente mora aqui em Sidrolândia, aí tem que deslocar quase 60, 70 quilômetros, perder o dia para fazer uma consulta lá em Campo Grande, sendo que o especialista está aqui. Está aqui. E perde mesmo, viu? Exatamente. Perde, ainda mais com o trânsito que nós estamos aqui com a Impasa, né, o trânsito da BR-060 até a BR-C duplicada. Nossa, você fica ali atrás de caminhão para chegar lá, demora. E o trânsito que está em Campo Grande, eu estava falando agora há pouco ali, a buraqueira que está aquela cidade, exatamente, a dificuldade que tem, né, o risco que você corre de um acidente, né? Então compensa fazer aqui mesmo. Exatamente. Outra coisa, às vezes o paciente vai deslocar com o seu próprio carro. Então o que ele vai gastar de gasolina, almoçar lá, fazer outras coisas e voltar, ele gasta muito mais do que o preço de uma consulta, que é pela taxa social que a Restos está oferecendo para a população, tanto daqui de Sidrolândia como lá de Maracaju e os outros municípios que estão morando por perto. Então, eu quero aqui, inclusive, cumprimentar os meus amigos, meus pacientes, inclusive, que moram aqui em Sidrolândia. Eu tenho muitos pacientes, eu acho que eu devo ter mais de 400 pacientes que são daqui. Lembrar que nós estamos atendendo aqui em Sidrolândia, na Restos. Depois o Douglas vai passar o WhatsApp, o endereço certinho, que você manda e a gente vai estar 1 dia ou 2 dias por semana fazendo agendamento aqui, atendendo aqui perto de você. Quer dizer, você não precisa deslocar. E o mesmo atendimento vem até nós, né? Exatamente. E o mesmo atendimento que você tem em Campo Grande, o mesmo ultrassom que você faz lá em Campo Grande, está sendo feito aqui. Está aí o Dr. Marcos fazendo cada vez... especialista, né? Exatamente, especialista na área, além de ser clínico geral, especialista também em ultrassom. Então você pode ficar tranquilo. Você está na sua casa aqui
e tendo o melhor atendimento, com toda certeza. Doutor, quando que a pessoa deve procurar o urologista, tanto mulher quanto homem? Por que a pessoa tem que procurar? Qual que é o sinal, por exemplo, na questão urinária ou na questão sexual? Qual que é a pessoa pensa, não, eu preciso procurar um especialista. Quando que isso acontece? Bom, vamos dividir por partes. Vamos pegar, por exemplo, as mulheres. Quando a mulher, por exemplo, tem uma cólica renal, aquela dor lombar do lado esquerdo, do lado direito, que não melhora com nenhuma posição, e às vezes ela procura o pronto-socorro, e aí o médico faz o diagnóstico, senhora, isso aí é uma crise renal. Tem que procurar o urologista, porque ele é o especialista. Aí ele vai fazer o atendimento, vai fazer o exame físico, a história clínica, e depois partir para o exame complementar, que é a ultrassom, que é o mais indicado. Aí você vai ver aquele cálculo, aquela pedra, aí você vai poder fazer aquele tratamento clínico, tá? E dependendo do tamanho do cálculo, às vezes vai ter que fazer uma cirurgia. E a cirurgia hoje está bem adiantado, né? Inclusive, hoje, por uma ocasião, eu estava fazendo uma visita, porque eu sou membro da Academia de Medicina, e nós tivemos hoje, inclusive, um encontro com o secretário estadual, Dr. Maurício, e mostrou o programa da regionalização. Inclusive amanhã ele vai ter o encontro com todos os prefeitos do interior, exatamente para investir no interior, investir nos hospitais que tem, para resolver os problemas aqui, em vez de deslocar para Campo Grande, porque Campo Grande está superlotação. Tá? Isso é muito importante, quando for um caso cirúrgico, um caso... Porque hoje nós temos, a medicina evoluiu muito. Outra coisa, quando a mulher, por exemplo, tem uma infecção urinária que vai e vem, que é cistite crônica, ela deve procurar o urologista. Então você que mulher tem crise renal, infecção urinária, cistite crônica, deve procurar o urologista. A segunda parte os homens, a partir dos 40 anos, têm que fazer a prevenção do câncer de próstata. Então, o urologista que faz esses exames, que é através... Porque você sabe, Douglas, que meu apelido lá em Campo Grande é que eu sou médico dedo de ouro, né? Então, os homens têm medo lá atrás, mas hoje não. Hoje nós temos ultrassom. Certo. Quando, por exemplo, eu recebia um paciente no meu consultório, lá atrás, quando a ultrassom estava no começo, eu mostrava a minha mão, para escolher um dos 5 dedos para fazer o exame. Tá? Então os homens fugiam realmente, só aquele que estava com problema. Então hoje, graças a Deus, os homens estão procurando um médico, estão procurando um urologista para fazer a prevenção. Então você, homem que tem mais de 40 anos, deve procurar o urologista anualmente para fazer essa rotina. Aliás, sempre eu falo que todo homem a partir dos 40 anos, ele tem que procurar 4 especialistas por ano, mesmo que ele não estiver sentindo nada, que é o cardiologista, oftalmologista, porque nós temos uma doença chamada glaucoma, que é hipertensão ocular, que é diferente da pressão arterial. Às vezes a pessoa tem pressão arterial normal, mas ele tem hipertensão ocular. E se não cuidar, isso pode levar a cegueira. Olha aí, não sabia. Tá? Então, cardiologista, oftalmologista, urologista, para fazer a prevenção do câncer de próstata. E o quarto seria o dentista, porque às vezes tem uma irritação na gengiva, que pode ser um câncer bucal. Então você, homem que tem a partir dos 40 anos, tem que procurar o urologista todo ano, mesmo que você não tenha sintomas nenhum. E os jovens, com essa liberdade sexual que nós temos, às vezes ele vai apresentar um tipo de um corrimento uretral, né? Pode apresentar na glande, que é a cabeça do pênis, ficar avermelhado, aquela irritação que vai e volta.
ou aquelas verruguinhas que começam a nascer, ou aqueles agrupamentos de verruguinhas que é a herpes, tem que procurar o urologista para fazer o diagnóstico e tratar. Isso é DST, né, doutor? DST, tá? E porque hoje a gente vê com essa liberdade sexual, os homens não usam preservativo. Acham que não vai pegar nada, o outro que vai pegar. Isso sem falar de AIDS, sem falar de sífilis, sem falar daquelas doenças mais graves. Então, mas se tem alguma imagem, alguma verruguinha ou alguma coloração diferente, deve procurar o urologista para ser feito o diagnóstico e o tratamento. Qualquer coisa normal, doutor. Exatamente. Coceira, irritação, dor para urinar, que é infecção urinária, corrimento. Então, dentro daquilo que você me perguntou, Douglas, quem que deve procurar o urologista, exatamente são esses grupos. E também os homens que têm problema de impotência sexual, disfunção erétil, porque o índice está muito alto. Às vezes ocorre separação por falta do homem saber que a disfunção erétil não é uma coisa machismo, né? Porque a gente às vezes pensa assim, que o homem falhou numa relação sexual, ele não é macho. Não tem nada a ver, são doenças que têm tratamento. E também a outra é a infertilidade masculina. Quando o casal é casado, não consegue ter filho, então o homem tem que procurar o urologista. Então você vê, Douglas, que a urologia é uma especialidade ampla, que trata várias coisas, como tratamento clínico e também cirúrgico. Então por isso que eu optei, inclusive, de fazer urologia, porque é uma especialidade que você pode fazer as duas coisas, fazer a parte clínica e também operar. Né? E hoje a medicina avançou muito, né, doutor? O que o senhor acha, por exemplo, eu conheço, inclusive, profissionais de Campo Grande, né, que inclusive atendem ou atenderam aqui em Cidrolândia, em Maracaju, né, urologistas que fazem cirurgias, por exemplo, para o aumento peniano, tem uma base de silicone, uma coisa nesse sentido que é injetado, uma coisa assim que eu vi ali no Instagram e tal, fiquei um pouco assim, duvidoso disso. Como que funciona isso daí, doutor? Na verdade, veja bem, eu não sou muito adepto a isso aí. É até importante o senhor falar para esclarecer, exatamente, né? Porque geralmente gera muita dúvida, né? Gera muita dúvida, porque o prazer que a mulher vai receber independe do tamanho do pênis. Se é grosso ou fino, se é longo ou curto, tá? Isso depende. Porque o prazer é no clitóris. Né? Exatamente. Primeiro, uma relação sexual é uma complementação do amor, do relacionamento entre o casal, e o pênis pequeno, ele satisfaz a mulher, tá? Porque o clitóris fica ali na ponta, se você for ver a anatomia, então você vê que é ali. Então tudo isso aí é uma fantasia. E hoje na internet, que eu sempre gosto também de ver, ler, porque vem as dúvidas dos pacientes para a gente estar preparado. E pelo que eu vi, os caras estão ganhando dinheiro com isso aí, doutor. Exatamente. Porque, por exemplo, tem aquelas bombas que a pessoa coloca e começa a fazer 5, 10 minutos de exercício achando que vai alongar. E lógico, não vai alongar coisa nenhuma. Só que aquele que comprou, ele vai ficar com vergonha de falar isso. Vai falar que não alongou, né? E normalmente ele vai falar que alongou. Ele vai fazer propaganda. Ou ele vai esconder o jogo. Ele não vai falar que nunca usou isso aí. Claro. Tá? Outro dia, você me fez eu lembrar, Douglas, um paciente, a esposa queria fazer uma relação, uma coisa de uma fantasia. Certo. É diferente. E aí eles foram numa loja que vende sex shop, né? E compraram umas pomadas, compraram muitas coisas aí e começou a usar. E no dia seguinte, esse homem apareceu com o órgão dele todo inchado, avermelhado, sabe?
E aí ele marcou uma consulta comigo. Aí ele chegou, falou, doutor... Aí ele contou a história. Certo. Ele falou, nunca mais eu vou usar esses trem aí, sabe? Porque realmente estava horrível ali. Que coisa, hein? Aí quase que teve que ficar internado por causa do uso dessas pomadas, dessas coisas. Ele levou o produto ou não? Ele mostrou a foto no celular. Ah, tá. Então, o que acontece? Era um lubrificante? Alguma coisa São assim? lubrificante, tipo Vic, que é mistura de coisas ali, você entendeu? Ô, louco. Então, O trem foi feio mesmo, doutor. Então ele foi fazer uma fantasia, doutor Marcos, e acabou sendo uma trauma. Uma trauma. E quase ele pode até ele chegou a usar um anel também. Isso aí Tá é na muita base lesão, do né? pênis para prolongar a ereção. Certo. E isso aí pode levar o quê? Uma cianose. O que é isso, doutor? Ou cianose, falta de oxigenação e necrosar o membro da Rapaz, que pessoa. perigo, hein? Você tem bastante trauma aqui na base do pênis. Inclusive, isso fez me lembrar outra coisa importante, uma doença chamada priapismo. Priapismo é o alongamento da ereção, que é comum de acontecer nos homens. Porque às vezes tem uns produtos injetáveis, como o Cavarject, por exemplo, que a pessoa vai lá e injeta na base do pênis e alonga a ereção, e depois que ele termina o ato, mantém duro e fica por mais tempo. E isso aí, lógico que a pessoa acaba chegando no pronto-socorro, aí tem que fazer a drenagem, aí você vai ter que colocar uma agulha na glande e ficar tirando o sangue para poder esvaziar o sangue, que é um sangue de cor escura. Que isso? Tá? Por falta de oxigenação. E isso aí pode levar esse camarada à impotência sexual permanente. Olha aí. Que Aí perigo. tem que fazer um implante de uma prótese peniana, né? Aquela prótese de silicone, para poder devolver a ereção para esse paciente. Nossa. Então vejam bem, por isso que eu falo assim, a gente sempre, em cada programa onde eu falo, exatamente para os homens, nunca se deve usar esses medicamentos que tem por conta própria. A impotência sexual, ela é devido a alguma causa. E tem que ser feito o diagnóstico, para fazer o tratamento correto. E tem o Tadalafila, tem o Exatamente. Viagra, né? Outros medicamentos que... E, às vezes a pessoa vai usando esses medicamentos por conta própria, isso é errado. Porque tem algum medicamento que faz bem para mim, mas não vai fazer bem para você. Mas você chega a passar esse tipo de medicamento, doutor, ou não? Quando tem indicação clínica, a gente passa. Ah, sim. Tem que avaliar, porque você tem que ver os medicamentos que esse paciente toma, tem que ver a parte cardíaca como que está. E tem isso também, né? Tem tudo isso Tem a aí. parte de ultrassom, que é a parte de estrutura do órgão, para ver se precisa. Exatamente, aí você tem que fazer uma ultrassom para ver o corpo cavernoso como que está, a circulação, tudo isso aí, para poder fazer uma boa indicação. Entendi. Bom, doutor Marcos Paulo, eu tinha até anotado uma pergunta aqui, que era sobre até o doutor falou um pouquinho, que era sobre o check-up. Por exemplo, é importante, eu fiz alguns dias uma bateria de exames lá na Rezos, né? Se eu não me engano, o médico me solicitou muitos exames na questão de testosterona também, e eu sei que deu mais ou menos R$1.000 em exames de sangue, mas todos aqueles exames necessários, principalmente de sangue ali, para saber os níveis, né, de testosterona em vários graus, né? E eu fiz todos os exames e estava tudo ok, testosterona bateu ali nos 600, tá, né, tudo certo. Até o médico, que a gente está fazendo academia, o médico ele é especialista em esporte, né? Falou, Douglas, não vai ser necessário você fazer uso de GH ou de nenhum tipo de hormônio por enquanto, né? A gente vai apenas focar na questão
do seu emagrecimento, você continua da mesma forma sem fazer uso nenhum de hormônio, porque você não precisa de hormônio, né? Você não é atleta, se a gente começar a hormonizar você, pode prejudicar a sua profissão, né? Você pode ficar mais nervoso, pode ter outras complicações que aí acaba atrapalhando a sua vida. Por isso que é importante, né, você ter um médico, né, que te acompanha, que é responsável por você, porque já conhece ali a sua vida, né, o seu dia a dia, como que é. E aí me passou esses exames. E eu faço geralmente de 6 em 6 meses todos esses exames novamente, para sempre estar consultando e vendo como é que está a saúde no geral. É importante esse tipo de check-up, né, doutor? Sim, dependendo do seu histórico familiar, e se você vem de uma família onde tem muita cardiopata, que são problemas cardíacos, meu avô morreu infartado com 50 anos, meu pai morreu infartado com 50 anos, então daí você já tem que se preocupar um pouco mais. E isso que você falou é muito interessante, não só fazer o exame, como ter um hábito saudável, ter uma vida melhor, uma alimentação melhor, ter um peso adequado. Então é todo um conjunto. Se você já está nesse nível, eu particularmente creio que até os 40, 45 anos, uma vez por ano está tranquilo. Se você já tem algum histórico na sua família, minha família tem muito problema de tireoide, então a gente sabe que a tireoide muda o eixo dela cada 90, cada 120 dias, então 3, 4 meses mais ou menos. Então cada 6 meses você pode fazer o exame. Meu pai tem problema cardíaco, a gente cuidar dessa parte. A parte hormonal que você falou é muito interessante, porque o povo acha que quanto mais tomar hormônio, mais forte eu vou ficar, mais super-homem eu vou ficar, e não é isso que acontece. Porque quando entra muito, o hormônio, em vez de ir ali no sítio de ação que ele tem aqui, ele vai para outro lugar. Aí começa a dar uma série de problemas. Então você já deve ter visto gente na academia que tem pressão alta, mas o cara tem um corpo atlético. Você fala, como que ele tem pressão alta? O cara tá com colesterol altíssimo. Você fala, mas como? Se ele tá ali malhando, tá comendo até dieta de cabecinha ali de bagre, de frango e batata doce, como que o colesterol dele tá alto? Então é por causa dos usos indiscriminados dessas coisas. Então assim, a gente sempre tem que basear na parte do exame. O exame vai guiar o seu tratamento. E não só o exame, como também os hábitos, como você está falando. Você falou até do preço, é interessante isso daí do preço. Não é que todo mundo vai fazer o mesmo tipo de exame, né, doutor? Claro, foram aqueles que o médico pediu. Isso, e cada caso é um caso. Então, inclusive assim, os exames que ele pediu, eles iam para outros laboratórios em outros estados, porque eram exames mais complexos, mais específicos nessa questão de cada hormônio. Caso é um caso. E assim, hoje a gente sabe, Douglas, que é muito mais barato você prevenir do que você remediar. Até mesmo por conta do acesso que a gente não tem tão fácil. Hoje em dia, graças a Deus, e assim, fazer um pouco de jabá até para a empresa que a gente trabalha, mas profissionais assim estão abrindo portas para que outros especialistas venham até o município. Antigamente não tinha isso. Antigamente, para você conseguir uma consulta com um urologista, demorava tempos. A gente já foi interior aí que o pessoal fala assim, faz 1 ano que eu estou urinando sangue, é normal? Nossa. Então assim, muito é do homem que vai deixando, mas muito porque também não tem acesso, não tem aquele acompanhamento. Hoje em dia não. Então assim, é muito mais barato a gente investir sempre na prevenção, ter hábito saudável, fazer uma academia, uma caminhada, uma corrida, algum esporte e ter uma alimentação melhor, porque você vai ver que você até economiza mais quando você come certo, porque você evita de ficar comendo pizza, lanche, bobeira. E você faz seus exames e estão lá sempre bons. Então assim, não importa a idade que você tem, porque a idade que você tem é a sua idade cronológica. O que importa mesmo é a sua idade biológica, quantos anos seu metabolismo tem. E a gente vê muito isso na parte de ultrassom. O paciente chega lá, quantos anos? Eu tenho 35 anos. O paciente chega lá, quantos anos você tem? 32, parece que tem 50. Você vai ver um ultrassom de tireoide, a glândula já não está funcionando. A minha nutricionista falou que eu estava com mais de 70. Então, você pega paciente... Imagina, por causa da sobrepeso. Na parte da urologia, a gente vê muito disso. Tem tanto cara com 40 anos que parece que tem 60, a próstata dele já está gigante desse tamanho. Tem cara que está com 70 anos e a próstata dele é pequenininha, o hormônio dele é lá em cima. Por quê? Hábito que ele tem. Então, assim, isso interfere muito. Então, é sempre melhor você
prevenir do que você remediar. E é muito isso que a gente trabalha, né, doutor? A gente trabalha muito a prevenção. A nossa principal bandeira é a prevenção do câncer de próstata, o doutor faz, e eu faço muita prevenção do câncer de mama. A gente vai para os municípios com essa proposta. Claro que lá a gente atende, igual o doutor falou, você acaba atendendo DST, impotência, infertilidade, às vezes um paciente com fimose, da parte de urologia, paciente com varicocele, isso tudo você vai atendendo. Mas a bandeira, o principal que a gente leva é a prevenção. Porque hoje o câncer de próstata e o câncer de mama mata muito. E é inadmissível isso. No século, vamos botar no século 30 que a gente está aí, o pessoal com acesso, tendo através de podcast, através de internet, através de jornal, de tudo, que você tem um acesso hoje maior, você sofrer de uma doença assim e levar a óbito, entendeu? Então é muito melhor a gente prevenir do que remediar. Então é sempre bom fazer os check-ups pelo menos anuais, assim, pelo menos anual. Bom, doutor, eu preparei aqui uma enquetezinha aqui sobre curiosidade e mito. Aí eu vou dizer o tema aqui, o senhor vai dizer se é mito ou verdade, e o senhor vai abordar sobre ela. Eu vou pegar o senhor de surpresa aqui, porque nós não preparamos nada aqui, a gente sempre faz ao vivo, então o senhor, como tem muita experiência, né? Aí o senhor vai me dizer se é mito ou verdade e vai comentar. Fazer sexo frequente ajuda ou atrapalha a próstata? Bom, antes de eu responder isso aí, só vou complementar detalhe que você falou sobre testosterona. Nas academias, a gente vê que eles ficam aplicando de uma maneira... Virou moda isso aí, né? Virou moda. Mas você tem que tomar cuidado que o aumento da testosterona pode levar o câncer de próstata. É uma das causas. Não sabia. Tá, uma das causas. Então você que frequenta academia, às vezes quer ficar musculoso, vai tomando testosterona por conta própria, isso vai te custar caro lá na frente. Então nunca se deve tomar sem fazer o exame, como o seu caso, por exemplo, deu 600, está dentro do padrão, entre 198 até 960 é normal. Então eu já vi caso, a pessoa está com 1.400, que já está acima, ele está predisposto a ter câncer de próstata. Caramba! Responder a sua pergunta... Mas por que, doutor, o aumento da testosterona pode causar câncer? Porque ela alimenta as células cancerígenas, as células do câncer, a crescer e desenvolver rápido. Inclusive, um dos tratamentos que existem são os medicamentos que vai diminuir o nível da testosterona. E, por fim, pode fazer também a castração, que nós chamamos, né, que é a orquiectomia. Mas esvaziamento. Se a quando pessoa está numa tiver... fase, quando a pessoa está. Mas a gente observa que as pesquisas demonstram quem tem índice de testosterona alto por uso próprio pode levar ao câncer de próstata. Entendi. Então por isso que eu recomendo não tomar injeção, não tomar nada sem ter prescrição médica correta. Você vê e como que é importante o médico ter essa responsabilidade de orientar o seu paciente, porque eu desconhecia disso, eu ouvia falar que não, a gente vê nos vídeos aí, né? Não, testosterona é bom para aumentar a força, para você ter mais disposição, você vai malhar mais, vai emagrecer, né? E aí eu fui consultar o médico, doutor, tem como? Não, seus exames aqui você não precisa. Então, assim, porque como que você precisa de uma receita, né, para você comprar testosterona, para você injetar e tal. Tem que colocar o CID e o diagnóstico. E aí o médico falou, não, aí ele veio me explicar que não tem necessidade, isso daqui pode te atrapalhar e tal. E eu vim ter a consciência. Mas se eu não ouvisse, se eu não consultasse um médico, né, iria pelo que os outros falam, e você não sabe, né, as pessoas acham que vão nessa vertente também, da falta de conhecimento. E na verdade, só complementando aqui, pegando um gancho, eu vou até discordar um pouco de você, Douglas. Hoje a gente consegue muito fácil essas medicações. Só que daí você tem que ver a origem
ver se está certo, se está dentro do prazo de validade, outras coisas. A pessoa então pode comprar essa medicação sem receita? Isso, sem não compra receita. aqui. O pessoal compra no mercado negro, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? Aqui o nosso estado é um estado fronteiriço com o Paraguai. E lá você pode comprar sem receita, sem nada. Mas é muita coragem, né? Então, e se você comprar uma que funcione? E se você comprar de algum laboratório que, sei lá... Então, assim, já teve caso de hormônios mesmo aqui no país de serem tirados pela Anvisa para, tipo, passar por algum processo de ajuste, alguma coisa assim, e depois voltar. Então, e se a medicação não está dentro da validade? Vamos lá que você precisa tomar, mas você foi para uma fonte errada, entendeu? Então, tem tudo isso que, hoje em dia, dentro do mundo esportivo, e o que o doutor está falando é muito... É verdade isso, o povo toma cada vez mais, é indiscriminado o uso, assim. Só que aquilo que eu falei, o nosso hormônio funciona como uma cascata. Então ele entra e vai dando um, outro. Só quando você joga muito, ele não vai para aquela cascata, ele vai para outra. E se ele vai para outra, ele começa a dar efeito colateral. Então assim, esse que é o grande problema. E o pessoal não tá nem aí não, vai um na cabeça do outro, fala não, toma que você vai ficar malhado, aquele rolo. E o pessoal vai fazendo cada vez mais, entendeu? Muito gente jovem. É igual o medicamento de ereção, né, doutor? Cada vez mais o pessoal que usa medicamento de ereção são jovens de 20 anos. Porque quer impressionar as meninas. Só que daí, depois ele para de usar, ou o corpo dele já não responde mais, ou a parte cerebral dele já não funciona mais para isso. Então ele acha que ele só vai ter ereção se tiver a medicação. Daí acaba que ele fica dependente daquele medicamento. Então uma pessoa que é saudável, mas ela se fez doente por conta de uma medicação, entendeu? Então tem que tomar bastante cuidado mesmo com isso. E o pessoal cada vez mais, hoje em dia com a internet, assim, tá ficando meio banalizado. É igual o doutor falou, o pessoal não usa mais proteção, essas coisas. Eu vi até uma notícia hoje que o aumento de hepatite deu um boom, assim, nos últimos 6 meses. E a hepatite hepatite A, a parte de DST. Então assim, o pessoal tá se contaminando mesmo. E fala, depois eu tomo remédio, não sei o que, não. E você pega cada vez mais menina nova grávida. Fiz ultrassom essa semana, menina de 13 anos grávida. 13. Entendeu? Então assim, você vê que não tem um apoio, não tem nada de uma família, não tem uma consulta, não tem, sabe? E o pessoal consome muito, mas é muito raso as coisas. Então esse que é o grande problema. Então a gente bate nessa tecla, não porque a gente é médico, mas porque a gente sabe que o efeito que isso pode dar, entendeu? Então assim, não fica tomando medicação sem precisar. Às vezes você toma um remédio para emagrecer e pode te dar um ataque cardíaco, pode te dar um problema no fígado. Então assim, vamos fazer um exame antes, vamos ver se você precisa, se não precisa. O doutor trata essa parte de emagrecimento. Eu nunca vi ele passar receita para ninguém sem fazer exame antes, entendeu? Ele faz um check-up, vê se realmente pode passar. Tem gente que não pode, então você fala, não vou te passar o tratamento. Vou procurar outro. Então você procura outro, não tem problema nenhum. Mas assim, hoje em dia o pessoal abusa muito, entendeu? Mas é porque vê na internet, né? E daí fica muito fácil esse acesso. Assim. É uma questão cultural, né? Cultural. Pois é, e aí nós estamos aqui nesse bate-papo bacana aqui com 2 médicos levando informação, né? São coisas que a gente não sabia, fica sabendo, e o conhecimento é tudo, né? E às vezes se eu tivesse aqui, talvez aqui com 2 gamers falando sobre jogo, talvez, né, uma audiência explosiva. Então vai muito da cultura, da mentalidade, né, principalmente dos nossos jovens, né, de buscar conhecimento, né? O nível está cada vez mais baixo, né, a ociosidade, as coisas assim que não fazem muito sentido, né? Os jovens eles focam em aprender o besteirol, né? Mas aquilo que é importante, que é para o conhecimento, eles fogem disso, né? Então hoje em dia está tudo virado, mas faz parte, né? A gente tem que continuar trabalhando, né? Cumprindo a nossa missão, cumprindo o nosso propósito, que é levar o bem, né? Então a nossa parte a gente está fazendo. Bom, doutor, voltando aqui à pergunta então. Mito ou verdade? Fazer sexo frequente ajuda ou atrapalha a próstata? Não tem nada a ver não, tá? Não tem nada a ver se o aumento de frequência sexual não tem nada a ver. Porque normalmente na ejaculação a gente sabe que 95% do líquido seminal provém da próstata. E lógico, vai sempre estar usando lei de uso e desuso. Quem usa mais vai começar a produzir mais, vai repondo. Então não tem nenhuma relação. Mas, por exemplo, o cara que é padre, por exemplo, o cara que não tem relação, né? Ele tem lá o seu voto de castidade, ele não faz sexo,
provavelmente não deveria ou talvez não se masturba e tal, então não faz sentido. Não faz sentido. Não muda nada. Não muda nada. O corpo tem a produção e vai chegar uma hora que vai parar na produção. Porque ele não está usando. Então, assim, entendi, ele não produz aí. Não produz, olha aí, então que interessante. vai chegar uma hora que vai estacionar. Entendi. É verdade que andar de bicicleta prejudica a próstata? Mito ou verdade? Não, andar de bicicleta não prejudica. Só que tem um exame chamado PSA, que mede as enzimas produzidas pela próstata, que a pessoa que anda de bicicleta, ou anda de moto, ou anda a cavalo, tem que ficar pelo menos 3 dias sem andar de bicicleta, nem de moto, nem ter relação sexual e nem andar a cavalo. Por quê? Porque como a próstata ela se localiza no períneo, e na hora que ele está andando na bicicleta, aquele banquinho fica massageando a próstata. E quando ela fica massageando, ela joga muita enzima na corrente sanguínea. Aí a pessoa vai tirar o sangue para ver o nível do PSA, aí vai estar alto. Por quê? Porque houve massagem da próstata. A mesma coisa a relação sexual, porque quando está ocorrendo a ejaculação, na verdade ele está contraindo a próstata. E com isso ele elimina muito essas enzimas e dá um resultado falso no PSA quando a pessoa for fazer. Entendi. Por isso que a gente recomenda que a pessoa fique 3 dias sem ter relação sexual, sem masturbação e sem andar de bicicleta, moto ou cavalo. Ok. Quem tem pedra nos rins sempre vai ter? Pedra nos rins é um problema relacionado com a genética, né? E também a falta de tomar líquido. Por isso que a gente recomenda a toda pessoa tomar 2, 3 litros de água por dia. Certo. E eu também vou além. Aquelas pessoas que gostam de tomar aquele chá quebra-pedra, cana de macaco, que é comum a gente ouvir, pode tomar tranquilo, tá? Porque são diuréticos e vão ajudar, inclusive, a eliminar aqueles cristais, aquela areia dentro dos rins, eliminar junto com a urina e evita se juntar e formar o cálculo renal. Ok. Douglas, pode só falar. uma parte interessante dessa pedra nos rins. Sim. Eu faço ultrassom de todas as idades, assim, desde bebezinho até... Esses dias atrás veio um aqui de 98 anos, foi sozinho lá, deita na máquina, levanta tudo. E hoje em dia é cada vez mais comum o paciente ter pedra no rim. Então, cada vez mais eu pego criança de 1, 2, 3 anos com pedra nos rins. Então, isso que o doutor falou tem a ver com a genética e a epigenética, que é o que a gente faz durante o dia. E hoje em dia o pessoal está deixando de tomar água e o nosso clima aqui é muito seco. Então, era para a gente tá no mês de julho, era para estar um frio, né? E não está frio, está calor. Está seco. E nem isso ainda está seco. Então, assim, o pessoal deixa de ingerir essa água. Cada profissão... Cada organismo é um organismo, cada um tem uma profissão. Eu trabalho sentado no ar-condicionado, mas tem gente que trabalha varrendo a rua, tem outro que trabalha no campo, tem outro que é pedreiro, tem outro que é motorista de ônibus. Então, assim, cada um vai necessitar, o organismo dele vai necessitar de uma quantidade de líquido. E as pessoas deixam de tomar água, né? Tem gente que eu faço tração e fala, você não toma água, né? Mais mulher do que homem. A mulher fala assim, eu fico o dia inteiro, tomo um copo, 2. Nossa. Então, assim, o nosso corpo, a base dele é água. Então, eu pego hoje criança de 1 ano com pedra no rim, 2 anos com pedra no rim. Essa semana mesmo veio uma mãe e falou assim, eu já fui em vários médicos, meu filho sente uma dor na barriga, eles são pequenininhos, não sabe explicar. Então, eu falo, tá doendo a minha barriga, não fala onde que tá doendo. E daí, quando chega lá, você faz exame, olha rim, fígado, vesícula, pâncreas, baço, tudo normal. Quando você chega no rim, brilhando o rim, assim. Aí você fala, tem pedra? Não é que é uma pedra, são várias sujeiras que vão se juntando ao longo do tempo e dão o formato de uma pedra. Não é que nasceu uma pedra, não é isso. E da mesma forma que essa sujeira se junta e forma uma pedra, se você tomar bastante líquido, o doutor falou, tem chá, água mesmo, líquido que você tomar, ele passa e dissolve, ele quebra, entendeu? Então dissolve, vira areia e você consegue eliminar. Expelir. Só que a partir do momento que você já teve, aí você tem predisposição a ter mesmo. Então aí que você tem que cuidar mesmo. Então, vira e mexe, você vai ter cólica renal, fica indo no hospital, faz exame e fica nessa. Então, assim, é o que o doutor falou no começo. Não é você tratar o sintoma,
Não adianta nada você ter cólica renal e te dar remédio para cólica. Mas o que está causando essa cólica? Ah, é o cálculo. Então eu vou te dar um remédio agora, porque você está com uma dor, mas vamos tratar o cálculo. Vamos mudar seu hábito. Vamos colocar um despertador. Vamos uma garrafa, toda hora que você olhar, você tomar água. É o hábito de tomar líquido, né? Porque o pessoal não tem. Nosso estado toma muito tereré. Tereré dá pedra no rim. Tereré causa pedra no rim. Porque, por causa da sujeira que ele tem, entendeu? Da erva. Da erva e tudo. Mas sim, é um líquido também. Então você pode tomar o tereré. Mas ajuda ou atrapalha? Na pedra? A questão do cálculo? Sim. Ele predispõe a ter cálculo. Então, é melhor tomar água do que tomar o tereré. Tomar água. Então assim, eu falo para os pacientes, aqui a gente já tem um costume. Então fala, você quer tomar tereré? Toma. Mas esquece de tomar água, entendeu? Tem gente que substitui, então, né? só toma tereré. Então aí esse que é o grande problema. Pior é o cara que só toma refrigerante, Coca-Cola, né? Aí é pior. Bom, na questão do ultrassom, quantos ultrassons são recomendados para a mulher no período de gestação? Bom, hoje a gente faz mais ou menos uma ultrassom por mês. Uma por mês? Isso. Tem um acompanhamento. Isso, um acompanhamento. O Ministério da Saúde fala 6 exames, porque quase nunca você descobre nas primeiras semanas de gestação. Então, a partir do momento que você descobriu, você tem que fazer pelo menos 6 exames. Aí dentro dessa tem a morfológica, tem aquela que vai ver a translucência nucal. A morfológica vai ver muitos marcadores para doenças, como síndrome de Down, malformação cardíaca. Então, intraútero, então, no feto, você já consegue ter esses marcadores e já consegue iniciar ali um tratamento. Já peguei caso, infelizmente, eu tenho 4 filhos, eu falo infelizmente por causa disso, como pai, de o bebê não ter a cabeça. Mas não é que não tem a cabeça, tem até a parte do olho aqui, a parte cerebral não tem. Então isso é incompatível com a vida. Então tem que ser interrompida a gestação, até porque vai gerar muito trauma para a mãe se você levar essa gestação até o final. Então isso cada vez você vai ver sempre nos primeiros exames. Só que a gente entende também que interior não tem muito. Infelizmente o cara vai marcar numa prefeitura, demora meses para fazer um exame. Hoje eu fiz uma ultrassom na menina, quantas semanas você está? 26 semanas. Então uns 6 meses e alguma coisinha. Quando eu fui fazer o exame, eu falei, mas você já fez ultrassom? Porque estava dando tudo 21 semanas. Eu falei, uai, você já fez exame? Ela falou, não, é o primeiro exame. Com 6 meses, então assim, ela já está perdendo muito, entendeu? Então eu falei assim, não perca a morfológica, porque é um marcador importante, porque senão vai chegar lá na frente, aqui a gente não tem, assim como todos os estados do interior, a gente não tem suporte. Então se um bebê nascer recém-nascido ou se nascer prematuro com alguma doença, vai virar óbito, porque até que você manda para Campo Grande é um transtorno. Então quanto mais exames a mulher fazer, melhor. E só tirando uma dúvida, a ultrassom não tem radiação. Então se a mulher precisar fazer uma hoje, uma amanhã, uma depois, não tem problema nenhum para o bebê. É diferente de uma tomografia que tem radiação ou de uma radiografia que tem radiação, que daí é melhor que a mulher não faça enquanto está gestante. Claro, caí, quebrei meu braço, tem que fazer, entendeu? Mas é custo-benefício. Então a ultrassom nunca vai causar problema para a mulher, nem para a mulher, nem para o bebê. Pode fazer quantas forem necessárias. Várias vezes. Várias vezes. Tem gente que vai só para ver como que tá mesmo. Eu quero ver como que tá, ver peso. Né? Então isso é interessante. Mas é o médico que pede? Às vezes o médico pede, às vezes é a mãe mesmo que quer, porque você pode fazer sem pedido. Não tem problema nenhum, nada te impede de fazer um exame sem pedido médico. Eu sempre procuro perguntar muito do que o doutor falou, quando chega a gente dá essa atenção, porque muitas pessoas têm um problema de uma coisa e às vezes pedem um exame errado ou às vezes ele mesmo quer fazer um ultrassom errado. Muito que eu vejo, exemplo, eu tenho problema na minha mão, quero fazer um ultrassom da mão. Aí você começa só a consultar rapidinho ali, coisa de poucos segundos. Você já vê que o problema é no punho, não é na mão. E se eu fizer ultrassom na mão, vai dar normal. Então ele não vai ter um diagnóstico. Vai voltar para o médico e vai falar, não tem nada aqui não, pode ir embora. E sendo que se eu fizer um ultrassom no punho, eu vou descobrir onde que está a origem, entendeu? Então assim, a gente vê muito isso. Tem paciente que chega para mim, quero fazer ultrassom do braço. Mas por que do braço? Você bateu, caiu alguma coisa? Não, porque eu tô com dor. Eu falo, não senhor, é do ombro que você tem que ver. Nossa. E daí quando você faz o ultrassom do ombro, que é aqui que sai toda a raiz, a inervação, você vê que tem os tendões inflamados aqui. E daí tá irradiando para a parte do braço.
Então assim, hoje você pode fazer ultrassom sem pedido médico. Nada impede a mulher de chegar lá e falar, eu quero fazer ultrassom. Por quê? Porque eu me senti mal, eu acho que meu bebê não está mexendo, muitas mães falam isso. A barriga está dura, não tem nada a ver. Às vezes, se você tiver uma infecção urinária, ou se você estiver um pouco estressado, pode representar isso na barriga. Então assim, mas a mãe fica preocupada. Eu acho que ele não está mexendo. Aí já vem a avó junto, né? Já fica preocupada. Fala, não, eu tenho que fazer exame. Mas você faz exame, mostra o batimento cardíaco, mostra que está tudo certo. É bom para tranquilizar também. É bom para tranquilizar. Então daí a pessoa já fica mais tranquila. Tem mulher que tem infecção urinária, vai se limpar, sai sangue. Já fica preocupada, fala, tô abortando. Chega lá, você faz exame, mostra, não, seu colo tá fechadinho, o líquido tá normal, esse sangue pode ser de outra coisa. Aí prossegue a investigação e vê que é uma infecção urinária, uma coisa mais simples, entendeu? Entendi. Mas é bom para você tranquilizar. Mas pelo Ministério da Saúde, pelo menos 6 exames de pré-natal. 6. Pelo menos 6. No mínimo. No mínimo. Se puder fazer mais, perfeito. Entendeu? Mas pelo menos 6. Infelizmente, não é a nossa realidade, né? No interior, aqui a gente tem aldeia, entendeu? Aqui a gente tem assentamento que é mais longe do que ir para Campo Grande. Com certeza. Entendeu? Então, assim, você vê que o deslocamento é muito difícil, entendeu? Então, o acesso é muito difícil. Então, a gente sabe, mas se fizer pelo menos os que são preconizados, já está perfeito já. Eu admiro muito vocês, doutor Jamal, doutor Marcos, porque vocês realmente vivem de propósito de ajudar as pessoas, né? E quando a pessoa tem um problema de saúde, é ainda mais sério, né? Porque às vezes a pessoa ela tem tanto desespero, né? Eu tenho certeza que vocês às vezes atenderam pessoas ali sem até cobrar, né? Doaram ali, né? A profissão de vocês, o sangue de vocês, o trabalho de vocês, né, o suor de vocês em função das pessoas, principalmente o senhor, né, doutor, que é político, né, a gente vê tanta crítica aos políticos, mas eu vejo assim que os políticos, né, se doando tanto, né, eu tenho um amigo meu que é muito parceiro em Maracaju, que é o Robert, que foi presidente da Câmara por 2 vezes, e eu acompanhei a história de vida dele, né, sou de dentro da casa dele, então eu sei o tanto que ele se sacrifica até hoje, né, pelas pessoas, às vezes o cara tirar ali da família dele para ajudar as pessoas, entendeu? Então a gente vê assim que não é como as pessoas imaginam, né? O cara tá rico, ou não sei o quê, ou tá roubando, ou... Cara, não existe isso, sabe? Você vê o tanto que o político às vezes se doa em função, né, de ajudar as pessoas, e muitas vezes ainda é condenado, é criticado, ou as pessoas falam, tem que fazer, é sua obrigação. Né, mas é mais por um chamado mesmo, que vocês têm, que cada um de vocês tem a sua profissão e às vezes atuam na política mais por conta desse propósito de ajudar a sociedade, de devolver para a sociedade um pouco, né, daquilo que vocês têm, justamente por esse amor, e você entender que a política ela serve como uma ferramenta para ajudar a sociedade, para acelerar, né, as coisas, e aí você vê as coisas, fica indignado. Por exemplo, eu mesmo ajudei aqui, nós temos aqui na entrada do Vival dos Ipês um totem ali, e eu vi que picharam o totem, e eu falei, poxa gente, né, vai lá, pichou lá um órgão masculino no totem, um nome não sei de quem. Eu peguei, chamei os moradores, né, tem um morador aqui do bairro que é pintor, né, ele falou, não, eu posso pintar lá. Eu falei, então eu dou a tinta. E aí peguei e mandei para o nosso prefeito, o prefeito falou, obrigado, é isso aí. Eu falei, prefeito, faz compromisso de fazer lá no totem lá um jardinzinho, colocar lá uma iluminação. Poxa, é nosso bairro, é nossa cidade, né, cada um faz um pouquinho, vamos ajudar, né. Podia muito bem, o prefeito tem que fazer isso daí, não, o tanto de imposto que eu pago e tal. Não. Né, se a gente pode fazer, vamos se ajudar. O que custa uma lata de tinta? Não dá nem R$200. Poxa, então vamos lá, eu dou a tinta, você pinta? Pinto, então beleza, então domingo vamos lá, tá lá, pintadinho, coisa mais linda, lá ficou o totem, acabou, não tem mais pichação. Se vier a pichar de novo, pinta de novo. Né, então, eu acho que é o mínimo que a gente como cidadão, né, tem que fazer, de querer lutar pelo bem, pelo melhor, independente do que as pessoas pensam, digam ou fazem, né, a gente tem que fazer o que é correto. E por isso que eu parabenizo vocês por, né, atender esse chamado, esse propósito que Deus colocou no coração de vocês, de poder ajudar as pessoas, porque o nosso povo sofre demais, né, gente? É verdade. Eu queria, Douglas, fazer 2 ou 3 comentários aqui.
Eu, quando era estudante de medicina, no 5º ano, principalmente lá no hospital universitário, você começa a aprender a medicina com as pessoas pobres, vamos dizer assim. Ele que vai deixar você palpar a barriga, escutar o coração dele, fazer isso aí, como o Dr. Marcos também passou por isso. E naquela época, em reconhecimento a essa pessoa, eu assumi um compromisso comigo mesmo, que assim me formar, dedicar uma parte da minha vida exatamente fazer o social, atender de cortesia. E graças a Deus, desde aquela época até hoje eu venho fazendo. E sem nenhum pensamento de ser um dia vereador, ou seja, o que qualquer coisa. Foi assim um reconhecimento àquela pessoa que me deixou aprender a medicina, me deixou palpar, me deixou cortar, fazer um ponto, sabe? Então eu venho fazendo esses mutirões, e aqui mesmo em Cidrolândia já fiz muito lá atrás, principalmente antes da pandemia. Porque aquilo que você falou, cada um tem uma missão, cada um tem que fazer algo pelo outro, né? O padre, ele tem que fazer o bom ensinamento do bem, né? Para a pessoa não praticar o mal. O médico tem que fazer o bem, independente de pensar quanto que vai ganhar, porque o dinheiro é consequência. É consequência. Exato. O próprio dentista, qualquer profissão. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário que eu quero dizer é sobre a próstata em si. Às vezes a pessoa não sabe o que é a próstata. A próstata é uma glândula que fica abaixo da bexiga. Se você passar a mão na sua garganta, você vai sentir 2 bolinhas. E a próstata tem 3 bolinhas semelhantes da garganta. E ela rodeia o canal da urina. Então, quando a urina sai da bexiga, ela passa por dentro dessa próstata. Tá, passa por dentro. E a partir dos 40 anos, ela começa a crescer e começa a fechar o canal. Por isso que a pessoa tem dificuldade para urinar, faz força para urinar, levanta à noite várias vezes. Tá? E se ele não cuidar, ela vai trancar, aí tem que passar uma sonda. E muitos de vocês já viram aquela pessoa com aquela bolsinha do lado. Por quê? Porque ele não se preocupou, não quis fazer a prevenção. E a próstata, ela tem 3 tipos de doença. Tem a prostatite, que é uma infecção da próstata, que ela pode atingir qualquer faixa de idade, um jovem de 20 anos, até uma pessoa de 100 anos, porque ela está ligada com a infecção. E o DST, mal curada, ela pode levar a uma prostatite. Porque se lembra, pouco tempo atrás, a gente comprava antibiótico normal, qualquer farmácia, chegava ali, tomava por conta própria. E aquele antibiótico pode resolver o problema de uma DST e pode não. E quando não resolve, aquela bactéria vai ficar incubada dentro da próstata e levar ao prostatite. Tá? E a prostatite, ela pode causar a infertilidade masculina e pode também causar dor durante a ejaculação, até sangue junto com a ejaculação, que nós chamamos de hemospermia. E qual que é o primeiro sinal de um problema na próstata? Exatamente. Qual que é o primeiro sinal? O primeiro sinal, aí depende do quadro, mas normalmente é dificuldade urinária. Então, uma dor, infecção urinária, às vezes secreção, e principalmente a pessoa levanta várias vezes à noite para urinar. E aí a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com a diabetes, porque quando a pessoa está com a taxa também urina muito. Eu estou um pouquinho com a taxa de açúcar um pouquinho alta, eu vou várias vezes durante o dia, principalmente. Mas não deixa de fazer ultrassom da próstata, da bexiga, para ver se não está com a hiperplasia. Então, o primeiro Quantas vezes é normal uma pessoa ir no banheiro, você sabe, doutor? Olha, à noite até 3 vezes a gente considera normal. À noite? À noite. Certo. Passou disso, já tem alguma coisa errada. E durante o dia?
Durante o dia vai depender da quantidade de líquido que a pessoa toma. Agora, é uma pergunta muito importante que você perguntou, porque às vezes a pessoa dá aquela vontade de urinar, ele urina, aí ele sai do banheiro e daqui a pouco dá vontade de voltar de novo, porque ele não conseguiu esvaziar a bexiga. Então isso aí pode ser um sintoma da próstata. Então, só para concluir, o primeiro tipo da doença da próstata é a prostatite, que é uma infecção que pode atingir qualquer faixa de idade. O segundo é a hiperplasia prostática, que é o tumor benigno, que é o aumento natural da próstata, que começa a partir dos 40 anos. Aí a pessoa começa a ter vários sintomas, entre elas dificuldade para urinar, vontade de ir toda hora no banheiro, não consegue esvaziar a bexiga. E o terceiro tipo da doença é o câncer da próstata. E quando a gente fala a palavra do câncer, parece que é a morte, mas não é. O câncer hoje tem tratamento, tem cura, não só da próstata, como câncer de mama, câncer do intestino, qualquer tipo de câncer, desde que a pessoa procura cedo o médico, desde que a pessoa faz a sua prevenção, né? Desde que ele faz a prevenção. Por isso que a gente sempre bate na tecla que todo homem tem que fazer uma vez por ano, a partir dos 40 anos, os seus exames da prevenção. E lógico, ele vai procurar um médico se tiver sintomas urinários. Outra coisa importante também, o câncer do reto, que é uma coisa comum, que todo homem ou mulher, a cada 5 anos, a partir dos 45, tem que fazer a colonoscopia. A colonoscopia é um exame que passa o aparelho, tipo endoscópico, via retal, e dá para ver até o intestino grosso. Se tiver algum pólipo, se tiver um tumorzinho, dá para perceber, e a cura é 100%. Agora, infelizmente, tem uma parte da nossa população deixa a coisa acontecer e quando ele chega já está no estado bem avançado. É por causa que é silencioso, né, doutor? Por exemplo, qual que é o sintoma de um câncer no reto, por exemplo? Qual que é o primeiro sintoma? A pessoa sente dor? É o sangramento, às vezes sangue junto com as fezes. Todo sangramento junto com as fezes tem que fazer uma colonoscopia. Isso aí é uma regra geral. Ou seja, não é normal. Não é normal. Então, Douglas, eu não sei quanto tempo que a gente tem, porque eu estou aí à disposição de ficar 2, 3 horas, mas aquele que está nos assistindo, às vezes talvez cansa. Não tem, né? Ou cansa a gente falar muito, mas o que eu quero deixar aqui, um recado para você, homem, para você, mulher, de procurar o médico, independente da especialidade, e fazer sua prevenção. E aqui também eu quero parabenizar todas as mulheres, porque ela fica atrás do homem, forçando seu marido, seu pai, seu tio, a procurar o urologista para fazer a prevenção da próstata. E você, homem, não fica com medo, não tem mais dedo como era. A gente faz o toque, mas não é a primeira opção. A primeira opção é o ultrassom, que o Dr. Marcos faz, é o PSA, que é o exame de sangue. Com esses 2 exames a gente pode chegar a um diagnóstico. Se ficar alguma dúvida, se o PSA estiver alto, a gente acaba fazendo a biópsia ou faz o próprio toque. Porque o próprio homem, quando ele faz os exames, ele abre-se o exame para ver como que está antes de passar o retorno. E quando ele vê que seu PSA está alto, ele já fica preocupado. E aí, quando ele entra na sala e você fala, olha, seu PSA está alto, nós precisamos fazer toque, ele aceita numa boa. Fala, doutor, eu quero a minha saúde. Claro. Eu quero a minha saúde, me descobre, eu quero ficar bom. Você faz, pede para fazer a biópsia e a pessoa resolve na maior tranquilidade. Hoje, por exemplo, eu atendi uma senhora que levou o pai dela estava rebelde, mas com pouca conversa, que eu perguntei para ele assim, você quer viver ou você quer morrer? Não, eu quero viver, doutor, quero viver muitos anos.
Eu falei exatamente isso, ele está com o comecinho do câncer. Eu falei, não, vamos ter que fazer uma cirurgia para resolver seu problema. E ele aceitou numa boa. Tá? Douglas, eu não sei se tem mais algumas perguntas, não quero tomar seu tempo, mas quero te agradecer imensamente por essa oportunidade. Agradecer também o nosso laboratório RSUS, também que está preocupada com a saúde da nossa população aqui em Sidrolândia, em Maracaju, em todos os municípios onde eles atuam. Campo Grande também. Campo Grande também, tá? De trazer esse bate-papo nosso aí para orientar a nossa população. Porque às vezes a pessoa está lá na fazenda cuidando do seu gado, trabalhando e esquece. E o mais importante que me chama a atenção também, que a Rezos, eles fazem uma tabela social da consulta que é acessível. É bem em conta. Muito e ainda acessível. Tem o desconto da Pax, né? Exatamente, Tem desconto. Tem desconto, porque hoje, infelizmente, a nossa rede do SUS, que é o SUS, é o Sistema Único de Saúde, que é o melhor sistema, mas infelizmente ela é muito lenta. E quando a pessoa fica esperando naquela fila, aquela demora, realmente é sacrificante. Maravilha. Foi bom o senhor ter falado. Como eu disse que eu urino várias vezes, já me acendeu o alerta aqui, vou fazer a consulta com o urologista, né? Eu estou aí com 39, caminhando para os 40, então já está na hora, né, Dr. Marcos, da gente poder também fazer, nunca fiz o exame com o urologista, talvez seja necessário dar uma olhada, talvez fazer um exame, né? É importante a gente ter essa consciência também, né, de estar procurando, e o senhor, por isso que é importante, né, por isso que eu falo que com cada entrevistado que a gente traz aqui, a gente aprende algo, né, para a gente evoluir, melhorar. A gente sabe que nada acontece em vão, por isso que é importante, né, o senhor falar com a sociedade, alertar, né, os homens também a estar se atentando a isso, a estar procurando fazer a sua consulta com o urologista também. E obviamente, né, a gente aproveita a oportunidade que já está tendo esse contato aqui, né, a gente vai estar procurando lá a Rezos para fazer o agendamento, né, que é muito importante, né. Eu sempre falo assim, o exame sempre é bom você fazer, né, para você tirar aquela pulga atrás da orelha ali, que você sempre fica, né, será, né? Então, todos os médicos falam, né, o quanto antes houver um diagnóstico, né, mais chances você vai ter da cura, né, doutor? Por isso que é importante. É verdade. Eu deixo aqui os microfones, então, à disposição de vocês. Já estamos aqui há 1h30 nesse bate-papo. É claro, eu conversei com o Felipe também vai estar aqui. Ele vai falar aí sobre, se eu não me engano, 15 ou 20 anos que a Rezos já está atuando, então a gente vai trazer um pouquinho da história da Rezos aqui, vamos trazer também outros especialistas, e eu convido vocês também a retornarem aqui, talvez separadamente, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais na história de cada um, né? O Dr. Jamal também falar um pouquinho mais sobre política, que a gente não conseguiu falar nesse episódio, mas aí a gente, numa próxima oportunidade, fala um pouquinho mais sobre a história de cada um, sobre família, sobre rotina e sobre também mais dúvidas, né? A gente vai pedir para os internautas mandar também as perguntas para a gente estar levando a vocês, né? A gente até abriu uma enquete hoje lá, né? Quais são os profissionais que eles mais querem ver, né? E nós temos na área de medicina e de saúde, né, uma gama muito grande, né, de profissionais, né, psicólogos, psiquiatras, dentistas, né, profissionais aí de várias áreas que podem estar trazendo informações relevantes aqui para a nossa sociedade, aproveitar esse espaço. E vocês são gente da gente, são pessoas que estão aqui, né, pertinho, Campo Grande, estão aqui em Sidrolândia constantemente atendendo, já tem um raio aí de alcance muito grande, inúmeros pacientes que já conhecem vocês, né, já criam essa familiaridade, podem agendar consulta com vocês e vocês vão fazer esse acompanhamento. A gente sabe que o médico, ele acaba sendo da família, porque, né, você acaba tendo aquela intimidade, e isso é muito bom, né, não é aquela pessoa que está distante, que você não vai conseguir falar, não, é só ir lá fazer agendamento, vocês vão atender. Então é isso. Marcos, suas considerações finais, algo mais que você queira acrescentar, a Noticidade aqui à sua disposição. Não, só queria agradecer você, Douglas, por abrir pra gente, né, doutor, pra gente estar conversando, levando informação aos pacientes e falar com os pacientes e, assim, convidar vocês a fazer exame, conhecer a Rezos,
A gente está com uma tabela boa, tanto de ultrassom quanto de consulta. A gente procurou fazer um preço bem acessível mesmo, para que consiga atender uma maior quantidade de pessoas. Quando eu vim para cá, eu fazia uma média de 10, 12 exames por dia. Hoje, graças a Deus, eu fiz exame hoje, deu mais de 50 exames. Então, assim, cada vez mais é o boca a boca também, que vai um comentando com o outro. E queria convidar você, e já vou falar em nome do Dr. Jamal, queria que você fosse lá para fazer essa parte desse check-up, dessa parte do homem, mas não com a ultrassom, né, doutor? Fazer o toque. No modo antigo. É a moda antiga. Tá, na moda fazer antiga. O toque para você poder falar aqui para ver pro se pessoal. Se dói ou não. E fazer essa divulgação aí. Covid meio... Não, brincadeira à meio parte, mas complicado, assim, hein? pra gente avaliar sempre essa parte, não só essa parte do homem, mas também... Mas eu não tenho preconceito não, se tiver que fazer não tem problema nenhum. E você tá com o dedo de ouro aqui. Não tem problema nenhum. Inclusive, só para te dizer, hoje nós fazemos o toque com um desses 3 dedos. Esse aqui para o paciente particular, o taxa. Entendi. Esse aí paciente da Unimed, Cacemes... Tem um nível ali do dedo, E esse né? aqui é do SUS. Eita ferro. Aí, Douglas, o que acontece? A pessoa chega, paga a taxa ou paga a consulta para ser atendido particular. Mas quando ele entra na minha sala, fala, doutor, eu paguei lá na frente, mas eu quero ser atendido pelo SUS. Mas é isso mesmo, só agradecer você, Douglas, e agradecer a todo o pessoal aqui da Noticidade e também o pessoal da Rezos que abriu a porta pra gente, a equipe lá é muito boa. Tem os meninos que fazem exame tanto na prefeitura quanto lá, as meninas que me ajudam. Então assim, que a gente possa crescer cada vez mais, levar essa parte mesmo da assistência à saúde às pessoas, para eles terem mesmo esse cuidado com a prevenção. Também agradecer ao Dr. Jamal, que eu conversei com o Luiz e falei para ele, tem um parceiro meu que é o Dr. Jamal, a gente atende muitos municípios, foi solícito, falou, não, claro que eu quero, o doutor já está mais de 30 anos, já é consolidado. Então assim, agradecer que ele abriu um horário na agenda, falou, não, Marcos, eu vou toda terça-feira, inclusive toda terça-feira o doutor está lá na clínica, e se ele não puder atender, eu vou atender. Hoje até o pessoal reclamou lá, porque tinha 2 lá, ficaram bravos, que não é do doutor. Eu falei, não, minha mão é pequena, mas não tem problema não, vamos fazer ultrassom aí, e semana que vem ele está aqui de novo. Então, só agradecer mesmo a você e agradecer essa parceria que está se formando aqui. Maravilha, pode contar conosco sempre e teremos mais oportunidades para estar conversando aqui e, como eu disse, para a gente levar mais informação para a sociedade. Vocês falam muito bem, né? Discorreram muito bem as perguntas, faltaram muitas perguntas aqui que eu tinha separado, mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. Dr. Jamal, algo mais a acrescentar? Eu quero te agradecer, Douglas, agradecer também a sua equipe maravilhosa, agradecer a Rezos, todos os funcionários que trabalham lá, que são muito gentis, recebem os pacientes com aquele carinho, com aquela atenção, né? E agradecer você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, né? Durante 1h30, quase 2 horas aí, e me colocar sempre à disposição. Quando você tem dúvida, procure o médico, não deixa passar, porque a prevenção é a alma de qualquer coisa, tá? Não adianta, às vezes, a pessoa falar, eu vou consultar depois, aí o tempo passa e aquela coisa que era pequena se torna gigante. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês e muito obrigado. Maravilha, muito obrigado a você, amigo internauta. Esse foi o episódio de número 89 aqui do Noticidade, no oferecimento hoje da Rezos Medicina Diagnóstica, e eu agradeço a todos vocês que acompanharam esse episódio, lembrando que esse episódio na íntegra vai estar à disposição também no nosso canal no YouTube. Nós já estamos aí batendo 6.000 inscritos no YouTube e mais de 1 milhão de visualizações com inúmeros vídeos lá, né? Então a gente agradece toda a nossa audiência também e pede para que você se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Esse episódio fica aqui também no Facebook por 30 dias. Você sabe que depois de 30 dias a plataforma ela retira
as lives do ar. Então, por isso a gente também carrega esse vídeo no YouTube, porque daí lá fica direto, você tem todo o tempo do mundo para poder assistir o episódio inteiro, tirar todas as suas dúvidas e também conhecer o trabalho aqui desses médicos maravilhosos que participaram hoje aqui do nosso podcast. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Até mais, que Deus abençoe.